Bem, pessoal, dando sequência, né? Agora vamos resolver a linha C. E depois vamos resolver mais um exercício, né? Da nossa lista. Bem, temos aqui a linha C. Ela nos pede a mesma coisa para encontrarmos as coordenadas do segmento do ponto médio, né? Então, agora temos o ponto B e o ponto C. O ponto B, ele nos dá as coordenadas 6 para x, vamos botar já aqui xb e yb. E nos dá também o ponto C, as coordenadas 8 para xc e 4 para yc. Bem, a fórmula utilizada será a mesma, ela só vai mudar em função dos pontos. Como assim? Se aqui nós temos B, aqui já não teremos A, mas sim B. Se aqui nós temos C, aqui já não será B, mas sim será C. Então, sempre que aparecer um exercício do gênero, né, botarem as letras, por exemplo, H e Y, né, vocês têm que ver em função das letras. É só depois mudar os pontos. Então, nós vamos utilizar a fórmula, né? Para não haver complicação, dessa vez a gente vai escrever. Então, vamos utilizar para xm será igual. O que é que nós vamos fazer? Vamos fazer aqui xb mais xc sobre 2. Continuando, vamos ter que xm será igual. Quem é xb? Eu venho aqui onde tem b, é 6, mais xc. Quem é xc? Eu venho aqui onde tem c, é 8, sobre 2. Isso será igual. Bem, o que é que nós vamos fazer aqui? Somar 8 mais 6. A gente já havia feito no exercício anterior, né? Que 8 mais 6, ele nos dá 14. Então, 14 sobre 2. E mais uma vez, nós temos divisão de dois números pares. Então, se eu fazer 8 por 2, ela vai nos dar 7. Por quê? Porque se eu multiplicar 2 vezes 7, terei 14. Então, para xm, ela vai ser 7. Agora vamos para y. Vamos ter que ym será igual a yb mais yc sobre 2. Continuando, ym será igual. O que é que eu vou fazer aqui? A mesma coisa que eu fiz para x, vou fazer para y, né? Neste caso, substituindo apenas os valores. Então, quem é yb? Venho aqui onde tem b. Yb é quanto? 2. Por quê? Porque o y é o segundo valor. Mais yc. Quem é yc? Venho aqui onde tem c. 4. Então, eu vou botar aqui 4 sobre 2. Bem, continuando, depois eu vou somar 4 mais 2, eu vou ter 6 sobre 2. Mais uma vez, estamos diante de divisão de dois números pares. Então, se eu fazer 6 dividir por 2, eu vou ter 3. Bem, podemos verificar. Se eu multiplicar 2 que multiplique 3, eu vou ter 6. Então, o ponto médio que nós queríamos é 7 para x e 3 para y. Bem, agora vamos para a nossa segunda e última questão. A última questão nos diz o seguinte: uma das proximidades de um segmento de reta é o ponto A. Temos aqui o ponto A, sabendo que M é o ponto médio desse segmento de reta. O exercício nos diz o seguinte: calcule as coordenadas do ponto B, que é a outra extremidade do segmento de reta. Então, nós temos uma questão que nos dá o ponto A, nos dá o ponto médio, mas só que ele não nos dá o ponto B.
e nos pede para irmos buscar esse ponto B. Então, será que é assim tão difícil? A princípio pode ser que sim, mas se nós analisarmos, o exercício é tão simples, né? Que basta fazermos o quê? Olharmos para essa fórmula e pensarmos, olha, se temos o ponto médio, xm, que é o ponto médio, e xa, que é o ponto A, então quer dizer que simplesmente não temos o xb. Ora, se temos o ym, temos o ya, mas não temos o yb, então o exercício está nos pedir xb, yb. O mesmo processo que nós fizemos na linha A, na linha B e na linha C do primeiro exercício, será o mesmo que vamos fazer para a nossa segunda questão. Então, eu vou botar aqui a fórmula, acredito eu que vocês conseguem ver, se não der, eu posso escrever, então eu vou escrevê-lo. Então, vamos ter que xm será igual a xa mais xb, tudo isso sobre 2. Bem, continuando aqui, agora vamos fazer o quê? Vamos substituir xm. Quem é m? O m, ele tem as coordenadas 1 e menos 4, né? Então, o 1 é para x, eu vou botar aqui x, xm, e aqui ym. Aqui eu tenho xa e ya. Ficou tão simples. Quem é xm? É 1. Então, vou botar aqui 1 será igual xa. Quem é xa? É 3. Mais xb. Tenho? Não tenho. É que eu quero. Tudo isso sobre 2. Aqui, o que nós vamos fazer? Aquilo que vocês já aprenderam desde o Fundamental 1 até o Fundamental 2, que é a famosa regra de 3, né? Então, vamos aplicar a regra de 3. Vamos fazer 2 que multiplique em 1. Vamos ter 2 será igual a 3 mais xb. Continuando aqui, se vocês observarem, aqui nós estamos diante de uma equação do primeiro grau. Então, nós aprendemos desde já que a equação do primeiro grau, ela possui sempre uma incógnita de expoente 1, né? Então, se for expoente 2, já deixa de ser uma equação do primeiro grau. Então, o objetivo é encontrar o valor de x nas equações do primeiro grau. O que nós vamos fazer? Nós vamos pegar todos os números que estão acompanhados com uma letra. Ficam num lado. Os que não têm letra ficam em outro lado. Então, quais são os que têm letra que vocês conseguem ver? É o xb. Então, isso quer dizer que o xb vai ficar sozinho. O 2 e o 3, eles vão ficar juntos. Então, continuando, vamos ter que 2 menos 3 será igual a xb. E aí vocês poderiam, né, perguntar-se, como é que o 3 ficou negativo? Bem, o 3 ele está nesse membro e passou por outro membro. E nós aprendemos que quando um número muda de posição de um membro para o outro, praticamente ele muda o quê? O sinal. Se for positivo, passa negativo. E se for negativo, passa positivo. Então, continuando, menos 3 mais 2. Vamos ter menos 1xb. Então, vamos ter que xb será igual a menos 1. Então, já encontramos o nosso xb. Bem, agora só nos falta encontrar o nosso xa. E aí, a gente finaliza a questão. Então, para encontrarmos o nosso y, né, o yb, nós vamos utilizar a mesma fórmula que vocês estão a ver, mas agora vamos utilizar y. Então, ym, eu vou botar aqui, será igual a ya mais
y, b, tudo isso sobre 2, né? Continuando, bem. Agora vamos, ym. Quem é ym? Menos 4. Menos 4 será igual ya, menos 2, mais yb, tudo isso sobre 2. Mais uma vez, precisamos fazer o quê? Aplicar a regra de 3, né? A famosa regra de 3. 2 que multiplique 4, vamos ter menos 8, será igual a menos 2 mais yb. Bem, mais uma vez estamos diante de uma equação do primeiro grau, onde os que têm x letras, assim possamos dizer, porque ela pode aparecer A ou pode aparecer B. Então, os que têm letra, eles ficam em um lado, os que não têm, ficam também no outro lado. Então, os que não têm letra é menos 8 e o menos 2. Lembrando mais uma vez que quando o número muda de posição, também muda o sinal. Então, teremos menos 8. Então, o 2 está aqui negativo, ela vai ser positivo. Mais 2 será igual a yb. Continuando, vamos ter que yb será igual. Bem, temos aqui subtração de números, um número positivo e um número negativo, né? Então, vamos fazer menos que multiplique mais, ela vai ser menos. Então, se nós fazermos menos 8 mais 2, a gente vai ter menos 6. E poderia ser, por que é menos 6? Porque o 6 é maior que o 2, só que o 6, o 8 está positivo e o 2 negativo. Então, a gente deu o sinal ao maior número absoluto. Então, nós conseguimos encontrar o nosso ponto B. Então, vamos ter que a nossa resposta será que B, ela vai ter as coordenadas menos 1 para x, que é esse, e menos 6 para y. E até aqui, a gente finaliza a nossa questão. Bem, obrigado pela atenção. Até breve.